Com alegria esta noite eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Estamos nos despedindo dos 101 anos das Assembleias de Deus em Alagoas. E acredito que o sentimento que toma todo o coração desta multidão é a gratidão. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No Evangelho segundo escreveu João, o capítulo é o de número 21, e o versículo é o de número 1. Deus abençoe todos os internautas, dentre eles a minha amada esposa que está nos acompanhando, e o meu querido filho. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 1. Os que encontraram, por favor, dê um amém mais pentecostal que você puder. Diz-nos o texto sagrado: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Repitam comigo, por favor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez. Agora repita comigo, voltando ao lugar do início. Jesus está de novo na praia. Tome o seu assento, por favor. E aqueles que puderem, tome o seu assento adorando ao nome de Jesus. Faltam-me palavras e o meu vocabulário empobrece para expressar a minha gratidão a Deus e a esse ministério e a esta magna convenção. Por 3 anos consecutivos, ministrar aos senhores. Posso entender que isso é a bênção de Deus e a confiabilidade desta magna convenção. Entendo que de mim mesmo não tenho nada para vos dar, mas acredito piamente no que falo, que sou um vaso de barro que carrega tesouros colocados pela mão do oleiro. Esta tarde eu estava em oração e disse: Senhor, dai-me uma palavra para o encerramento. E o Espírito de Deus visitou-me, levou as lágrimas e eu não suportei e comecei a falar em línguas estranhas. Quando o Senhor falou comigo: ministre ao meu povo esta noite, que eu estou voltando ao lugar do início para restaurar a muitos naquele lugar. Quando olhamos para o tema proposto para este tão portentoso evento, nos deparamos com um ocorrido na vida do apóstolo Pedro, que no capítulo 11 do livro escrito por Lucas, Atos dos Apóstolos, está se justificando pelo avivamento que ocorreu na casa do centurião Cornélio. Quando então explica ele à igreja que enquanto ele falava, o Espírito de Deus caiu sobre todos. Quando olhamos para o capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, vemos que Deus mudou de uma forma radical a vida do apóstolo Pedro. Ele que não aceitava pregar aos estrangeiros, ele que não aceitava os gentios. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente a Deus, piedoso e que dava esmolas. E o anjo do Senhor desceu na casa de Cornélio. Muitos judeus não aceitariam um anjo descer na casa de um gentil,
Mas aqui eu aprendo que Deus desce a hora que quer, na casa de quem quer, porque Ele é o Todo-Poderoso. Esse anjo diz a Cornélio: mande homens chamar a Pedro. E quando Pedro está vindo para a casa de Cornélio, ele tem uma visão. Eu acredito que em pleno século 21, pastor José Osvaldo, voltando ao princípio, Deus ainda continua dando visões aos seus servos. Se você acredita na ação dos dons espirituais, dê o maior grito de glória a Deus que você puder aqui esta noite. A Bíblia diz que então Pedro tem uma visão com um vaso, e esse vaso desce do céu, e dentro deste vaso tem um lençol, que tem alguns animais, aves, répteis e quadrúpedes, que Pedro acha imundo. A voz do céu ecoa e diz: Pedro, tudo que está vendo, mata e come. Ele diz: de forma alguma, porque nunca entrou coisa imunda na minha boca. E a voz diz a Pedro: não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. Sabe o que o céu está dizendo para Pedro? Aquilo que não serve para você, serve para mim, porque eu vou acender uma fogueira no meio dos gentios, e o Evangelho vai ser propagado às nações. Ora, daquele momento em diante, Pedro se transformará também no apóstolo dos gentios, porque ele diz na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 1, que ele é Pedro, apóstolo dos estrangeiros e daqueles que estavam dispersos. O poder de Deus muda radicalmente a vida de Pedro, mas isso só aconteceu porque Jesus voltou alguns meses antes, lá na praia do Mar da Galileia. Quando eu falo de Pedro, e para falar que Jesus voltou e restaurou o seu ministério, eu estou falando de um dos maiores vultos dos dias do Novo Testamento. Quando eu falo de Pedro, eu tenho que lembrar que ele era de Betsaida. Betsaida era uma pequena aldeia de pescadores, cidade aonde também morava João e Tiago. Diz-nos a Bíblia Sagrada que Pedro habitava nesta aldeia, região da Galileia, na costa marítima de Israel. Este Pedro é filho de Jonas e irmão de André. Seu primeiro nome era Simão. Ele tinha como profissão a pesca. Era muito comum na comunidade judaica o filho herdar a profissão do pai, aprender o ofício que o pai também executava. Então Pedro era um pescador muito habilidoso. Mas a Bíblia diz, e os evangelistas nos reportam, que Pedro casou-se, constituiu família e foi morar em Cafarnaum. Quando ele vai morar em Cafarnaum, a Bíblia nos diz, e Lucas nos reporta, no capítulo 4, versículo 31 ao 38, que a cidade de Cafarnaum, segura só um pouquinho para vir o instrumento, vamos sem anestesia hoje mesmo, vamos só para a palavra, vocês tocam no final. A Bíblia Sagrada diz que em Cafarnaum está acontecendo algo que está alvoroçando os moradores daquela aldeia. E o que é que está acontecendo? Há um pregador pregando na sinagoga de Cafarnaum que está causando alvoroço em toda a cidade. E por que esse pregador causa alvoroço? Porque sempre quando tem um pregador pregando, alguém vai comentar alguma coisa. Tem aqueles que vêm para falar mal, mas tem aqueles que vêm para falar: Deus está usando a boca deste pregador, Deus está falando conosco. Geralmente os que vêm para falar mal é aqueles que não têm o intuito de adorar,
Porque aqueles que têm o intuito de adorar, ele não olha para o garçom, ele quer comer. E quando a comida está sendo servida, ele come dando glória ao Deus Todo-Poderoso. A cidade de Cafarnaum, senhores diretores da Comadal, está alvoroçada. Todo o povo comenta de um pregador que está pregando na sinagoga. E o que chama a atenção de todos é que ele não é amigo dos fariseus. Esse pregador também não é dos escribas e também não é amigo dos sacerdotes. Este pregador entrou e começou a pregar, mas o que chama a atenção da multidão é que ele não prega como fariseu, ele não prega como escriba e ele também não prega como sacerdotes. Por que a pregação deste pregador é diferente? Porque a Bíblia diz que ele prega com autoridade. Este pregador a quem me refiro, você conhece ele e vai adorá-lo esta noite. É Jesus de Nazaré, o Todo-Poderoso. Ele está pregando na sinagoga de Cafarnaum. Sinagoga servia para 3 coisas especificamente. A sinagoga tinha 3 funções. A primeira, servir de pequenas escolas para ensinar a lei. A segunda, servir de pequenos tribunais para julgar as questões do povo. E a terceira, era lugar de culto. Agora imaginem comigo esta multidão, o que era participar de um culto com Jesus pregando a palavra com autoridade. Você me ouvir pregar é ouvir um homem pregando a palavra. Agora ouvir Jesus pregar é a palavra pregando a própria palavra. Jesus está no culto na sinagoga de Cafarnaum e Jesus está no castelo de Estiladeiro, em Alagoas, esta noite. Amados, já que estamos voltando ao princípio, vamos lembrar de cultos memoráveis, de cultos onde Jesus se fazia presente e ainda se faz pelo seu Espírito. Culto para Jesus só tem lugar para ele aparecer. Culto para Jesus não é na horizontal, culto para Jesus é na vertical. Quando Jesus vem para o culto, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele e o povo vem para adorar a ele. Todos podem ser homenageados, mas a homenagem maior é para ele, porque ele é o dono da glória e o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Jesus está no culto da sinagoga. Nós estamos aqui com mais de 10.000 pessoas. A minha pergunta aos senhores, senhoras que compõem esta multidão: vocês estão sentindo Jesus neste recinto esta noite? Porque quem sente Jesus no recinto sempre tem um glória a Jesus na boca para dar, sempre tem um aleluia para dizer, porque ele é digno de toda a adoração. Jesus está pregando na sinagoga e ele prega com tanta autoridade que um homem que tem um espírito maligno é liberto imediatamente. A Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Jesus me cobre com teu sangue. São 9h35 da noite e o teu Espírito me compunge a liberar esta palavra profética. Obras do diabo estão sendo desfeitas neste santuário esta noite. Você que me ouve aqui dentro, você que me ouve nos corredores e nos telões, Deus está desfazendo obras do inferno e o nome do Senhor será glorificado esta noite. A Bíblia diz que Jesus prega e um rapaz, um homem, é liberto do espírito maligno. Quando Jesus sai da sinagoga de Cafarnaum, a Bíblia diz que ele vai para a casa de Pedro. Voltar ao princípio do culto com Jesus é também voltar ao princípio de saber que ele pode frequentar as nossas casas. A Bíblia diz que ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro em Cafarnaum. Casa fala de intimidade,
Casa fala daquilo que não mostramos publicamente. O grande erro desta geração, e que precisamos consertar rapidamente, é lembrarmos que culto não é só na igreja, que vida cristã não é só aqui, que santidade não é só aqui, culto também é na sua casa, santidade também é na sua casa. Muitas pessoas querem ser em público aquilo que não são em secreto. Não adianta querer mostrar para o povo aquilo que você não tem, se não é verdade na sua casa. Aqui você dá glória a Deus, mas na sua casa você alimenta coisas que não agradam ao nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando contigo? Eu quero voltar a frequentar a tua casa. E hoje, depois do culto aqui na igreja, eu vou para a tua casa e eu vou quebrar todo o laço do diabo que ele tem levantado contra a sua família. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Sabe o que Deus está ministrando em meu coração? A sua casa será referencial de milagre de novo. Os teus vizinhos vão saber que na tua casa mora um crente pentecostal e cheio do Espírito Santo. Eu estou com as minhas pernas trêmulas de temor, porque Jesus está ministrando em minha alma que Ele quer mudar as suas intimidades. Tem muita gente servindo a Deus, mas não quer entregar a chave dos porões, porque no porão é onde tem coisa escondida, no porão é onde as carnalidades se manifestam. Deus está falando com você. Quer voltar ao princípio? Me dá a chave do porão, que eu vou entrar e vou começar a maior faxina que a sua vida já teve. Eu quero frequentar a sua casa. Temos que lembrar do princípio. Quando vínhamos para a igreja adorando no caminho, não dá para esperar ser pentecostal só quando chega aqui. Se a fogueira está acesa lá, quando chega aqui os adoradores também estão na presença de Deus para glorificar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus não vai só na sinagoga e também não vai só na casa de Pedro. Ele passa pela sinagoga e prega. O endemoniado é liberto. Na casa de Pedro, ele vai curar a sua sogra. E Deus está falando comigo que famílias serão restauradas pelo poder da palavra esta noite. Percebam que eu estou pregando um pouco mais rápido, porque eu entendo que o tempo passa também muito rápido, mas Deus está ministrando em meu coração. Eu vou converter o coração do pai aos filhos e dos filhos aos pais, para voltarmos ao princípio. O diabo tem que entender, e eu vou falar em voz de alarido, que a nossa casa está marcada pelo sangue do Cordeiro, que a nossa família está marcada pelo sangue do Cordeiro. Me dá um sinal, pelo amor de Deus, que você quer Jesus na tua casa esta noite. Me dá um sinal, pelo amor de Deus, que você quer Jesus visitando as tuas intimidades, a tua casa, a tua família. Quantos querem de verdade Jesus na sua casa? Levanta essas duas mãos, chacoalha ela assim em sinal de aceitação e dá um grito de glória a Deus para chacoalhar a garganta. Jesus vai para a tua casa. Os teus filhos não se perderão, o seu casamento não vai acabar, caia por terra todo o levante do inferno, porque Jesus está indo na tua casa esta noite. Mas ele não foi só na sinagoga e na casa. A Bíblia diz, pastor José Carlos, que ele também foi para o lago de Genezaré, para o mar de Tiberíades, para o mar da Galileia, que é o mesmo mar. E quando ele sai da casa de Pedro, ele cura muitos enfermos, e a multidão está oprimindo ele para ouvir a palavra. É isso que Lucas diz no capítulo 4, que a multidão oprime Jesus, aperta Jesus para ouvir a palavra.
eu entendo que a ferramenta insubstituível para o avivamento e para voltarmos ao princípio é a palavra. Eu sei que tem muitas multidões que só querem oba-oba, mas se você está aqui até 15 para as 10 da noite, é porque você veio para ouvir a palavra. Você está sedento para ouvir a palavra. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus chega no mar da Galileia, no lago de Tiberíades, a multidão está oprimindo o mestre, está apertando o mestre. E sabe o que Jesus faz? Ele ergue os olhos e ele vê dois barcos. Os dois barcos têm pescadores lavando as redes. E a Bíblia diz que Jesus sobe no barco de Pedro. Que coisa linda! Ele já foi na sinagoga de Cafarnaum, ele já foi na casa de Pedro, e agora ele sobe no barco de Pedro. Quando ele sobe no barco de Pedro, ele diz: Pedro, afasta-te da margem, afasta-se da terra e vai um pouco mais para dentro das águas. Sabe qual é o desafio da igreja brasileira? Afastar-se da terra. Sabe qual é o desafio da igreja pentecostal deste tempo? Pegar o barco, colocar Jesus dentro e ficar longe da terra e dentro das águas. Sabe o que Jesus está falando conosco esta noite? Crentes apegados à terra são naturais. Se são naturais, são carnais. Se são carnais, são vaidosos. Se são vaidosos, são prepotentes. Se são prepotentes, são frios. Se são frios, não adoram. Se não adoram, começam a parecer mais com a terra do que com o céu. Se parece mais com a terra do que com o céu, aí briga por posição, aí briga por coisa de baixo, aí fica com inveja do outro. Mas se nos afastarmos da terra, vamos mergulhar nas águas do Espírito e voltaremos ao princípio. Só quem quer se afastar da terra, dá o maior grito de glória que você puder esta noite. Eu acredito e vou ministrar debaixo do sangue de Cristo. Satanás, ainda tem crentes que quer o céu mais do que a terra. Ainda tem crentes que quer parecer mais com o céu do que com a terra. Se você é um desses, irmão, faz barulho de pentecostal agora, faz barulho de adorador. Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 1 e 2: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Versículo 2 do capítulo 3: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Pergunta para pelo menos 3 crentes: você está mais perto da terra ou mais perto do céu? O seu barco está mais perto da terra ou o seu barco está dentro das águas? Jesus subiu no teu barco esta noite. E barco que Jesus sobe não afunda. Barco que Jesus sobe não fica preso na terra. Te prepara, porque Jesus vai te levar para as águas esta noite. Quando Jesus sobe no barco, quantos estão sentindo a presença de Jesus no barco? Vamos usar uma figura de linguagem, uma linguagem alegórica. 10.000 barquinhos aqui. E Jesus fazendo assim, ó: estou subindo no teu barco. Só que para eu continuar no teu barco, te afasta da terra. Eu ainda acredito em crentes que têm coragem de dizer não. Eu ainda acredito numa igreja que carrega a cruz e diz para o diabo: nós não vamos perder para o mundo, nem para a carne, nem para o inferno. Nós estamos nos afastando da terra. Quem vem comigo se afastar da terra? Quem vem comigo se afastar da terra? Quem vem comigo se afastar da terra? Quando o barco se afasta da terra,
ensinar, porque ele mais ensinava do que pregava. O interessante é que ele vai operar um milagre, pastor Edivaldo. Só que antes do milagre, primeiro o ensino. O problema é que muitos desse tempo querem um milagre sem ouvir o ensino. Aqui não é lugar onde você faz o que você quer. Chega, pega o que quer e vai embora sem ouvir o ensino. Sabe o que Jesus está falando com você esta noite? Quer ser abençoado? Quer voltar ao princípio? Eu vou fazer um milagre, mas ouve a pregação, ouve o ensino. Primeiro o ensino. Jesus ensina. E quando ele acaba de ensinar, ele diz aos pescadores: não pegaram nada? Lança a rede para o lado direito do barco. A nossa vitória está nas mãos do Cristo da igreja. Lança a rede para o lado direito do barco. E quando eles lançam, grita comigo: vai dar certo. Se ele disse, vai dar certo. Diz para pelo menos 3 crentes aí: se ele disse, vai dar certo. Pastor Edivaldo, se ele falou para fazer, faça. Se ele falou para fazer, faça. Se ele falou para ir, vai. Se ele falou, vai dar certo. Sabe por que a Assembleia de Deus está há 105 anos no Brasil? Porque foi ele que falou, foi ele que disse: se ele falou, vai dar certo. Quantos recebem? Se ele falou, vai dar certo. Se ele falou, vai dar certo. Quando Pedro lança a rede, ele não conseguiu puxar. A bênção de Deus vai ser tão grande na tua vida que você vai ter para dar para os outros. Ah não, eu vou repetir, porque isso aqui vale um brinde de glória a Deus para chacoalhar a garganta. O que Deus vai fazer para honrar a tua fidelidade vai ser tão grande que você vai ter para dividir com outros. Puxou a rede. E quando puxou, o barco está quase indo a pique. Aí sabe o que eles fizeram? Chama os outros barcos e divide o peixe. Sabe o que Deus está falando conosco? Voltar ao princípio é não ser egoísta. Voltar ao princípio é não querer um peixe só para você. Você tem coragem de me ajudar? Porque eu já vou encerrar. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: se quiser um peixe só para você, o barco vai afundar. Será que o senhor dos Deus também pode dizer isso aí para o companheiro lá? Diz para ele: se quiser um peixe só para você, o barco afunda. Voltar ao princípio é ter tudo em comum. Voltar ao princípio é não ter rivalidade. Voltar ao princípio é acabar a guerra. Voltar ao princípio é saber que quem levanta é Deus, que quem faz é Deus, que quem tem é Deus. Mas para repartir o peixe, é preciso não ter inveja e não ser egoísta. Ah, pastor, demorou tanto para me pegar o meu peixinho, não dou para ninguém. Não divido com ninguém, vai afundar você, o peixe e o barco. Quer voltar ao princípio? Diga para esse cliente que está ao seu lado: não quer ver, eu reparto com você. Eu não sou invejoso, não. Eu não sou egoísta, não. Igreja não é disputa, igreja é unidade. Jesus me cobre com teu sangue, porque eu vou dizer: caia por terra da luta humana, caia por terra da rivalidade humana, e seja glorificado Cristo do santo ministério. É hora de voltarmos ao princípio. Eu não entendo por que tem alguns que fizeram cara feia quando eu disse que vai dividir o peixe. Pega o dedo indicador da mão direita, que é dedo de profeta. Aponta para essa pessoa que está no celular, se isso não te constranger. Diz: não quer dividir, não? Não quer compartilhar?
Pode ficar com tudo para você. O barco que vai afundar é o seu. O meu barco não afunda, porque eu vou compartilhar. O meu barco não afunda, porque eu vou compartilhar. Eu perguntei ao pastor Isvaldo, pastor, eu tenho umas coisas para dizer, pode falar, já é quase 10 horas. Ele disse, fala tudo, não leva nada para casa. Mas eu só vou falar se vocês quiserem ouvir. Só os que querem ouvir, dá um grito de glória para chegar lá no trono. Voltar ao princípio é lembrar que não havia guerra entre nós. Não havia disputas e nem porfias. Porque entendíamos que a vitória de um era a vitória do outro. Se eu sou teu irmão, como é que eu vou ficar triste de ver Deus te abençoar? Se eu faço parte do mesmo ministério que você, como é que eu vou ficar bicudo porque Deus está te honrando? Deus está me dando algo para fazer aqui, eu vou fazer com muito temor. Tem que acabar, irmãos, as disputas da igreja. Esse revanchismo. Entendemos que se quisermos tudo só para nós, o barco afunda. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, o que é meu, e o que é seu. Aquilo que é meu eu tomo posse, aquilo que é seu você toma posse, e todos nós vamos sendo abençoados por Jesus. Eu sei que muita gente acha isso quebra de protocolo, mas já é 10 horas e eu não tenho mais tempo também. Você tem coragem de liberar uma palavra profética com peso de glória? Tem coragem? Tem coragem? Olhe para essa pessoa que está ao seu lado. Olhe para ela. E diga assim, eu vou ficar tão feliz de ver Deus te abençoar. Diz para ele, cresça, prospere, bata recordes. Eu quero ver Deus te abençoar. E eu não vou ficar com inveja. Eu não vou ficar bicudo. Eu não vou ser como o irmão do filho pródigo. Porque aqui não tem o que perde e outro que ganha. Aqui quem perde é Satanás. E quem ganha é o reino de Deus. Então diz para ele, vamos dar glória a Deus junto. Diz para ele, segura a minha mão aqui, vamos dar glória a Deus junto. Levanta a mão dele. Diz a tua vitória, a minha vitória, a tua alegria, a minha alegria. Vamos ouvir 10 mil pentecostais abrindo a boca e dando glória a Jesus, porque nós aprendemos a compartilhar. Perdeu mais uma, Satanás. Perdeu mais uma. Não vai ter divisão. Não vai ter separação. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Eu estou sentindo Deus abraçando esse ginásio. Senhor, onde tiver um crente com o coração aberto agora, visita ele da planta do pé ao alto da cabeça. Aonde houver um pentecostal, haverá uma explosão de glória a Deus. Eu vou contar até 3 e quero te ouvir adorar. 1, eu conto 1 e você enche o pulmão de ar. 2, eu conto 2 e você prepara para abrir a boca. 3, abre essa boca para adorar. Abre essa boca para adorar. Abre essa boca para adorar.
assim, 5, 10, 15, 20, 25, dá para pregar mais um pouquinho. Chama os outros barcos. E divide o peixe. Dividiu. Quando acabou de dividir os peixes, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, larga isso para lá. Estão brincando? Um cara de peixinho? Larga os peixes para lá. Vem comigo, Pedro. E eu vou fazer de você pescadores de homem. Você lembra do dia do encontro no mar de Tiberíades? Você lembra do dia que ele disse: larga tudo e vem? E você não tinha preocupação com nada. A sua única preocupação era estar ao lado dele. Hoje você quer tantas coisas. Você exige tantas coisas. Pedro vai ser discípulo de Jesus. Ele pesca um peixe. E Jesus disse: abre a boca do peixe e pega a moeda e paga o imposto. Ele disse: nossa, pesquei a vida inteira e nunca vi peixe com moeda na boca. Mas ele disse: deve ter. Quando ele abre a boca do peixe, a moeda está dentro da boca do peixe para pagar o imposto. Ele anda com Jesus. Anda sobre as águas. Afunda, mas anda. Aí tem aqueles que dizem assim: mas afundou. E você que nunca teve coragem nem de andar? É muito fácil criticar quem faz quando você nunca se expõe para nada. É muito fácil ficar com essa cara de delegado. E eu vou dizer uma coisa a vocês com muito cuidado e temor. Está pensando em encarar essa multidão aqui é fácil depois das 10 horas da noite? Mas aí fica com essa cara. Tem hora que o pregador não se sente um Daniel na cova dos leões. Ele se sente um leão na cova dos Daniéis. Tem gente que cruza o braço e fica pensando: vamos ver para onde esse menino vai. Vamos ver se ele consegue fazer eu dar uma glória a Deus. Ei, alguém mexe com o corpo, só Jesus. Eu não sei mexer com o corpo, não. Meu negócio é pregar a palavra. Agora, se você ficar olhando e dizendo: afundou, errou nisso, errou naquilo, você nunca levantou do lugar para fazer nada e fica criticando que ele afundou, mas Jesus estava lá para levantar ele. Ele afundou, mas teve coragem de ir. Eu estou recebendo o céu, a minha anotações eu fechei. Jesus está falando com você. Eu sei que você teve coragem de vir, afundou, mas eu estou te levantando. Eu vou só te repreender. Homem de pouca fé, mas eu estou contigo. Jesus está te levantando. Você não vai morrer nesse mar. Jesus está te pondo no barco. Te amo. Pescou a moeda na boca do peixe. Andou sobre as águas. Cortou a orelha de Malco. E viu Jesus colocar a orelha de Malco no lugar. Jesus está perguntando para você: até quando eu vou ter que arrumar as besteiras que você faz? Até quando? Mas tudo bem, Jesus arrumou. Ele tem a revelação que Jesus é o Cristo, mas também escuta Jesus dizer para ele: para trás de mim, Satanás. Eu estou resumindo tudo. Ele diz para Jesus: estou contigo e não abro. Pode todo mundo te negar, eu sou seu amigo. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, antes que o galo cante, ele me negará 3 vezes. Isso acontece na íntegra. Jesus é crucificado e morre. Quando Jesus ressuscita, lá Pedro correndo com João à boca do sepulcro. E quando ele olha para dentro do sepulcro, ele diz para João: o mestre não está mais aqui.
Sabe qual é a maior alegria da igreja que quer voltar ao princípio? O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Eu vou dizer de novo, se isso te alegra, dá para dar a maior glória a Jesus que você puder. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. E depois de ressurreto e ressuscitado, ele fica 40 dias entre os homens. E no capítulo 21 de João, me perdoe não ter trabalhado os pormenores exegéticos. Isso foi direto dele. No capítulo 21, Pedro e os outros discípulos, pastor Zé Carlos, diz assim: nós vamos voltar a pescar. Acabou tudo. De repente eles vão pescar e não pegam nada. Aí estão na beira da praia lavando as redes e chega um personagem. E João disse que eles não sabiam que era um mestre. Jesus chegou e perguntou: o que está acontecendo aí? E eles, sem saber que era um mestre, disseram: pescamos a noite toda, não pegamos nada. Aí aquele personagem disse assim: lança a rede para o lado direito e vê se pega alguma coisa. Quando disseram lança a rede, o coração de João disparou, porque João era o que tinha mais intimidade. João disse para Pedro: Pedro é um mestre. É o mestre Pedro. Lançaram a rede e pegaram muitos peixes. 153 peixes, grandes peixes. E quando estão chegando na praia, Jesus já tem um pão cozido nas brasas e um peixe assado. É peixe que vocês estão preocupados? Eu não chamei vocês para largar o peixe lá atrás. Tudo que a igreja precisa eu tenho. O pão está cozido sobre as brasas e o peixe já está assado. Senta para jantar! Janta fala de intimidade. Tem muita gente trabalhando para Jesus sem ter intimidade com Jesus, pastores. Senta e janta. E depois eu quero falar contigo, Pedro. Depois que ele está com a barriguinha cheia, Jesus olha para ele e diz: Pedro, me ama mais do que estes? Mais do que estes não são os discípulos. Mais do que estes são os peixes. Pedro, você ama mais o lucro que você pode ter ou você ama mais a mim? Voltar ao princípio é saber que abrir mão do lucro e viver com Jesus, porque Ele cuida de você. Tudo aquilo que a igreja precisa, Ele vai mandar. Tudo aquilo que a igreja precisa, Ele vai prover. E ama mais do que estes? Pedro olha para ele e diz assim: mestre, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Te amo. Tu me amas, Pedro? E se rende. E diz: tu conheces todas as coisas. E eu vou concluir aqui. Aquele que todo mundo pensava: esse daí está com o filme queimado. Esse aí não serve nem para dar água mais para os discípulos. Esse aí negou Jesus. Sabe o que Jesus está falando contigo? Eu estou voltando para o mesmo lugar do início, onde eu te chamei para te restaurar. Você consegue lembrar do início? Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro seria pastor no lugar de Jesus. Eu sinto a unção de Deus restaurando vidas neste ginásio esta noite. Se você é daqueles que acreditam no renovo, na restauração e no poder de Deus, fica de pé, mas só se for adorando. Fica de pé, mas só se for glorificando. Fica de pé, mas só se for para exaltar a Deus. Pastor Oséias de Paula, é o senhor que vai cantar?
Prepare o louvor daqueles para eu orar e o senhor entrar cantando, por favor. Eu sei que muita gente não gosta disso, mas eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. E ainda que quebre o protocolo de alguns, do púlpito da igreja, eu quero pedir isso. Se você pode, segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Dá para fechar esses corredores de mãos dadas? Voltando ao princípio. Eu estou ouvindo o soar de uma glória muito grande vindo para esse lugar. Que alegria, como disse o pastor Rogério, de ver o presidente falando em línguas estranhas e adorando o nome do Senhor. Não somos meninos, mas somos cheios do Espírito Santo. Segurando a mão dessa pessoa, dá uma apertada na mão dele, até dizendo glória. Olha aí, deixa eu ver mais. Está disposto a voltar para o princípio? Aleluia. Jesus está voltando para o mesmo lugar que ele chamou a Pedro. Glória a Deus. É hoje que eu vou te restaurar. Glória a Deus. Você vai mais longe do que pensa que vai, Pedro. Levante a mão desse irmão, por favor. Deus está me dizendo algo aqui, pastor Moisés Del Coutinho, que parece loucura. Porque todo pregador pentecostal nessa hora quer ver o povo voar. Deus falou comigo, mande o povo ficar em silêncio. Tem gente sendo restaurado. Tem gente sendo perdoado. Tem gente que achou que tudo havia acabado e Jesus está falando contigo. Come, 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 porque eu estou te restaurando e tu sabes que eu estou. Segura só um pouquinho. Só um pouquinho, Ida, por favor, segura só um pouquinho. Eu quero que você feche os seus olhos. Meu Deus, que coisa imensa. Abre os olhos espirituais daqueles que podem ver o que eu estou vendo nesse ginásio. Há uma aliança tomando os corredores do castelo desfiladeiro. Há uma glória que está pairando sobre os corredores do lado externo, sobre o telão do lado de fora, sobre a galeria, sobre os obreiros. A glória de Deus está pairando aqui. Eu vou orar. E quando eu acabar de orar, eu quero que você abrace a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: Jesus está lhe restaurando como no princípio. Com todo respeito, eu queria que os senhores obreiros também fizessem isso, porque isso é profético para acomodá-lo esta noite. Não se assuste quando você abraçar ele, Jesus batizar ele com o Espírito Santo. Não se assuste quando você abraçar ele, Jesus arrebatá-lo da
Vocês estão preparados para receber o que Deus vai mandar aqui? Pai, eu quero te adorar esta noite. Pesa-me em balanças fiéis, Senhor. Tu sabe que eu passei esta tarde orando, pedindo ao Senhor uma palavra. Eu sei o tanto que o diabo lutou para que isso não ocorresse da forma que está ocorrendo.